esta manhã gloriosa nós estarmos na casa do Senhor, na escola bíblica dominical. Vamos se pôr de pé, vamos fazer uma oração para nós dar início à nossa escola. Senhor meu Deus, meu Pai, te agradecemos por esta manhã, por esta oportunidade, Pai, por cada irmão, por cada irmã que adentrou dentro deste templo, Senhor, para te agradecer, para te louvar o teu nome, Pai. Venha nos abençoar, Senhor, através da tua palavra, usando a cada um, Senhor, e que os nossos corações possam estar preparados para ouvir a tua voz nesta manhã. Toma a direção dessa escola dominical, deste culto que entoamos a ti, é o que nós te pedimos e te louvamos no nome de Jesus. Amém e amém. Poder tomar seu assento, irmão Mendes, irmã Teolinda cantando o hino da harpa, e nós permanecemos na presença do Senhor. Senhor José. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. É o número 144, portando a confirmativa. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. A Assembleia de Deus vem comigo, ouvir a palavra de Deus, e terás a certeza contigo que Jesus é o caminho do céu. Oh, vem, vem, vem. Bem, Assembleia, louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria nós temos que fruir seu imenso amor. Vem, irmão, Assembleia do Céu, para a luz.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Agradecemos. Glória a Deus. Vamos se pôr de pé, meus irmãos, uma vez mais. Quero chamar os professores que vão ministrar aulas nesta manhã para chegar até aqui na frente. Nós vamos estar orando. Glória a Deus. Irmão Jaime, vem cá fazer essa oração. Meus irmãos, a paz do Senhor, oramos. Deus e Pai, te louvamos mais uma vez por essa oportunidade de estar na tua casa na manhã deste domingo. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre a vida de cada professor que irá ministrar para cada classe, Senhor, e que possamos estar com nossos ouvidos abertos, atentos, para aprender da tua palavra. Pedimos a tua bênção e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar o nosso corinho enquanto as classes saem. Na escola dominical, vamos todos para aprender de Cristo que morreu para nos salvar da perdição. Oh, que gozo e felicidade na classe sempre sentimos. Eu irei e tu, eu sim, vou também, pois vamos todos aprender. Amém, meus irmãos? Os irmãos podem tomar assento. Pastor Júlio vai fazer a primeira parte da lição. E depois, evangelista irmão Edenilson, convidado especial nesta manhã, nosso professor, para ministrar a aula, faz a segunda parte. Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos para a lição? Lição de número? Vamos lá então. Vamos dizer junto, sendo a igreja do Deus vivo? 1, 2, 3. Sendo. Uma irmã lê o textuário para a gente. Um irmão lê a verdade prática, vamos lá. A noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada, e suas vestes devem ser manter imaculadas para todos os dias. Muito bem, vamos ao texto então? Timóteo e Efésios. Vamos ficar de pé para ler esse texto, fica mais legal, né? Mais bonito. Até para ler fica melhor, né? O diafragma fica mais livre. Eu vou pedir a colaboração das classes. Eu não vou ler. Vou pedir para as irmãs ler o 14 e os irmãos o 15. E assim vai. 1, 2, 3. Escreva. Meu Deus, que fraca está essa mulherada. Todo mundo está de jejum. 1, 2, 3. Os irmãos. Saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a beleza da verdade. 16.
Os irmãos, assim mesmo se entregou por ela. as irmãs, (27) Para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. todos juntos agora, os dois sexos, vamos lá? Grande. Esse versículo 25 aí, às vezes a gente faz distraído, né? Eu já vi ler, vós, marido, amai vossas mulheres. Aí é complicado, né? Vamos lá? Valdenir, chega mais perto. Ele foi convidado, é o nosso coordenador do campo, né? Ele atendeu com alegria. Tem liberdade até 10 horas aí para falar essa palavra. Vamos dar bem-vindo para ele? Esqueceu, né? Sois Bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Até às 10? Até 10. A paz do Senhor, meus irmãos. Muito obrigado pela saudação. Podeis sentar. O pastor deixou a dele, ele pegou a minha. A minha já está com os rascunhos aqui, se pegar, acabou-se. Fica... Meus irmãos, sejam bem-vindos nesta manhã também, embora eu estou aqui visitando, a convite do pastor Júlio, e é um prazer estar com vocês aqui nesta manhã, para lecionar a lição de número 12. Já estamos no final, encerrando esse trimestre, e já estamos indo para o 4º trimestre. E vocês perceberam que essa lição foi bem atual, né? Trabalhou com alguns temas bem polêmicos, mas muito necessário para o conhecimento da igreja. E são assuntos que nós vamos lidar muito daqui para frente, e muitos outros assuntos atuais que é importantíssimo nós hoje trazemos a igreja à luz da palavra de Deus. Hoje, dia 17 de dezembro, é comemorado o Dia Nacional da Escola Dominical. Hoje nós comemoramos o Dia Nacional. Esse dia ele foi estipulado pela Igreja Presbiteriana, por nossos irmãos presbiterianos, e ela é o 3º domingo do mês de setembro, que é comemorado o Dia da Escola Dominical, que começou lá no século XIX com o jornalista Robert Hicks. Ele vendo que as crianças aos domingos ficavam ociosas, né, sem o que fazer, e aí ele teve a ideia de convidar essas crianças e começar a ensinar elas tanto a palavra de Deus, quanto também a parte cívica, comportamental, no geral. Ele ensinava essas crianças, e a história vai dizer que depois de um tempo, naquela cidade de Gloucester, na Inglaterra, já não houve mais criminalidade, por conta que essas crianças foram ensinadas a palavra de Deus. E aqui no Brasil, é considerado os fundadores da escola dominical Robert e Sarah Kelly, que começaram em Petrópolis, na cidade de Petrópolis, cidade imperial do Rio de Janeiro, e lá eles começaram a ensinar a palavra de Deus, e começaram com uma turma de 5 crianças, e logo cresceu esse trabalho, e naquele local, em Petrópolis, fundou a Igreja Congregacional do Brasil. Hoje já não é mais uma igreja, mas é um colégio, mas ainda existe um memorial lá na cidade de Petrópolis, e eles começaram esse trabalho. E na Assembleia de Deus, no século XX, começou o periódico chamado Boa Semente. Começou a ser confeccionado esse material que foi usado na escola dominical, e o pastor Nistron, que foi o primeiro comentarista, e depois lá para cá, a Assembleia de Deus, juntamente com a CPD, começaram a desenvolver essas lições de escola dominical que hoje nós temos aqui, já por faixa etária. Nós temos aí classes maternal, infantil, primário, temos aí o juniores, pré-adolescente, adolescente, juvenis, jovens e adultos. Também temos os discipulados. Hoje nós temos aí um material didático com muita qualidade.
E aqui em Camboriú nós louvamos a Deus porque temos 29 igrejas, né, 27 congregações e 2 subcongregações que possuem a escola bíblica dominical. E as 2 subcongregações são aqui do Cedro, que é o Cedro 2 e o Santiago, que tem escola dominical. O restante, por aí, das subcongregações não tem escola dominical. E nós louvamos a Deus porque são 29 portas abertas no domingo de manhã. No Rio Pequeno tem, mas não em subcongregação, né? Subcongregação não tem. Não, provavelmente eles optaram por trazer só para a sede do setor. Então, domingo pela manhã, enquanto nós estamos aqui, nós temos todos os bairros da nossa cidade uma igreja com o ensinamento da escola dominical. E devemos agradecer muito a Deus, irmãos. Louvar a Deus, também aos nossos dirigentes, ao nosso pastor-presidente, toda a diretoria, os nossos pastores locais, como o pastor Júlio e os demais, porque, infelizmente, algumas das nossas cidades aqui no estado de Santa Catarina já não tem mais escola dominical. Você for em Vitor Meireles, não tem, Vitimaçu não tem, Dona Ema não tem, Salete não tem, Jaborá não tem, Itapema já tirou? Já tirou também. Luiz Alves tinha tirado, não sei se voltou, tinha mudado de pastor. Enfim, muitas cidades já não tem mais a escola dominical. Mas nós temos, e vamos aproveitar muito bem, não é verdade? É a palavra de Deus sendo ensinada. Vamos então para a nossa lição, a lição de número 12, a verdade prática. Nos diz assim: a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. Por que a noiva não pode ser mundana? Por que ela não pode ser mundana? Ela não pode ser mundana porque ela não vive os valores do mundo, ela não se dedica a esse mundo temporal. Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós que somos a igreja, não podemos viver no mundanismo, porque nós não vivemos os valores deste mundo. Nós não estamos na condição de se preocupar com os assuntos desse mundo. Nós nos preocupamos com os assuntos em detrimento das coisas espirituais. Embora vivamos aqui, somos cidadãos aqui, nos relacionamos aqui, temos os nossos direitos e deveres, mas o foco da igreja sempre foi as coisas espirituais. Primeiro buscar o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Primeiro sempre foi o objetivo, sempre será o objetivo da igreja. Buscar sempre as coisas do céu. Enquanto nós buscamos as coisas dos céus, aqui na terra nós vamos viver como cidadãos dos céus, com a natureza do céu. Então a igreja, a noiva, ela não pode ser mundana. E Paulo compara o mundanismo à imaturidade espiritual. Então a igreja ela não pode ser mundana porque ela não é imatura espiritualmente. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3, o versículo 1 ao 3. Olha o que Paulo diz à igreja de Corinto: irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencesse a este mundo, ou fossem criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo e ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Têm ciúmes uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Alguma tradução vai dizer mundano? Vivem como mundanos? Então Paulo ele compara o mundanismo à imaturidade cristã. Então a igreja, a noiva do Senhor, a noiva de Cristo, não pode ser mundana porque ela é uma igreja madura espiritualmente. A igreja do Senhor Jesus Cristo deve ser uma igreja madura. Também no mesmo no 1 Coríntios capítulo 3, o versículo 18 e 19, diz assim: que ninguém se engane. Se algum de vocês pensa que é sábio conforme os padrões desta era, deve tornar-se louco a fim de ser verdadeiramente sábio. Pois a sabedoria deste mundo é loucura para Deus, e como dizem as Escrituras, ele apanha os sábios às armadilhas da própria astúcia. A noiva do Cordeiro ela não pode ser mundana, porque o mundanismo é o oposto da piedade. E piedade é uma devoção, piedade é temer, piedade não é apenas você ser amoroso, ter atitudes amorosas
com longanimidade, benignidade, mas é você se dobrar diante de Deus, é você temer a Deus. Então, o mundanismo, ele é o oposto da piedade, e a sabedoria desse mundo é loucura para Deus. Então, a igreja, a noiva do Cordeiro, ela não pode ser mundana, porque ela vive essa piedade. Ela vive a piedade. E a palavra de Deus também faz uma clara distinção entre a amizade com Deus e a amizade com o mundo. Tiago capítulo 4, se você quiser abrir a sua Bíblia, Tiago capítulo 4, o versículo 4 e 5, nos diz assim: adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. E o que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Então, a igreja de Cristo não pode viver o mundanismo, porque a igreja de Cristo tem amizade com Deus. A nossa amizade é com Deus, nossa amizade não é com o mundo. Então a igreja não pode ser mundana. Então a verdade prática nos diz: a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade. Essa verdade que é revelada por Deus a nós que somos igreja. A introdução. Os efeitos do mundanismo são percebidos quando a igreja deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã. Infelizmente, ela não está imune à influência nociva da sociedade. Nesta oportunidade, vamos abordar a natureza da igreja, seu relacionamento com Cristo e as armas que impedem a mundanização da igreja local. A proposta é chamar a atenção para o papel da igreja do Deus vivo como coluna e firmeza da verdade. Os efeitos do mundanismo. Então, durante esse trimestre, nós estudamos temas como a hombridade, o homem ser homem, a mulher ser mulher. Nós falamos aqui sobre a questão de ideologia de gênero, falado sobre homossexualidade, foi falado aqui sobre o cuidado com o corpo, muitos assuntos hoje, e na atualidade, nos mostra que o mundo está em crise, e a igreja está no meio desse mundo que está em crise. O que nós devemos cuidar é para a igreja também não entrar nessa crise. É para a igreja não se mundanizar com esses valores que o mundo vive. A igreja somos nós. Nós somos a igreja. Não é a placa da igreja. É que você lê a Assembleia de Deus. Não, é nós, é eu e você. Então toda a responsabilidade hoje na sociedade como igreja é nossa. E é o efeito desse mundanismo que, se nós, a igreja, não percebermos e não lutarmos contra, e não sermos esse baluarte da verdade, a coluna, a firmeza da verdade, ela vai adentrando em nosso meio e vai destruindo, vai acabando com o princípio moral de Deus estabelecido para a sua igreja. Esses efeitos, está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 1 ao versículo 5, quais são esses efeitos do mundanismo? Quais são esses valores que o mundo vive? Veja que nós temos três grandes inimigos. Satanás, que age contra as nossas vidas. Você vai ver lá em Jó, né, aquele diálogo entre Deus e Satanás, ele questionando a vida de Jó, a adoração de Jó, o serviço de Jó. Ele tentando achar algum erro, alguma situação em Jó, para dizer a Deus: olha, ele te adora porque ele tem muitas propriedades, ele te adora porque ele tem uma família, ele te adora porque ele tem bastante servo, ele te adora porque ele é um homem rico, ele tem saúde. E nisso tudo aí Jó é tocado. E Jó não peca contra Deus, mas Satanás estava lá para acusar. Então ele é um grande inimigo. Ele é um inimigo contra as famílias, ele é um inimigo contra o homem, contra a mulher, contra os filhos, contra a igreja, contra o propósito, as promessas de Deus sobre a nossa vida. O segundo inimigo é a nossa carne. Não é o corpo tangível, mas são as nossas paixões, as nossas inclinações, os nossos impulsos, os nossos desejos. Isso que trabalha dentro de nós, sempre tentando nos conduzir ao pecado, nos colocar debaixo do poder do pecado novamente. Essa carne que nos leva a inclinar por aquilo que é a nossa fraqueza. E nós temos o mundo.
Não é o mundo, o planeta Terra, mas é o sistema no qual nós estamos vivendo. É isso que você está vendo, né? Por exemplo, no Congresso Nacional, sendo discutido sobre criança pode ser trans. Uma criança de 5, 6, 7, 8 anos pode decidir se ela é homem ou ela é mulher. O sistema mundano é esse que você está vendo, onde querem implantar até no vocabulário esse negócio de todes, bem-vindes. Isso que nós estamos vendo nas escolas, querendo falar sobre o desenvolvimento sexual e psicossexual para crianças de 6, 7 anos, induzindo elas ao homossexualismo, ao bissexualismo e tantas outras coisas aí desses movimentos LGBTQ+, positivo, negativo e coisa arada aí, né? Esse é o sistema que nós estamos vivendo. Aonde querem liberar o furto até R$900, quem roubar um celular não vai preso. Dá o direito a ele, porque ele não tem, ele pode pegar. Esse é o sistema relativo do mundo. Esse é o sistema que nós estamos vivendo. E às vezes a igreja fica imune dizendo, não, o que nós temos a ver com isso? O importante é nós estarmos na igreja. O importante não é estar na igreja, o importante é ser igreja. O importante é eu ser igreja. A minha família, os meus filhos, a responsabilidade que nós temos com os nossos jovens, adolescentes, crianças, trazendo a escola dominical, ensinando para eles a verdade. Porque senão esses efeitos do mundanismo vão começar a ser, já são percebidos no meio da igreja. Efeitos como homens egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio. Será que nós não estamos vendo isso no nosso meio? Será que nós não vivemos já dentro da igreja com esse tipo de gente? Com esses valores mundanos, caluniadores, homens presunçosos, desobedientes, irreconciliáveis? Hoje você vê ditos pastores, que muitos de vocês já viram pregações, já assistiram, já leram livros, como eu também já fiz isso. Ariovaldo Ramos, Ed Kivitz, esses homens de igrejas tradicionais, vindo da igreja batista, vindo da igreja presbiteriana, e quando eu digo tradicional, que são igrejas que já têm um tempo, e que têm base, irmãos, e que têm Bíblia. Esses camaradas saíram de lá, porque os comichões no ouvido, e começaram agora a difundir essa opinião de esquerda, a aceitar isso tudo. A igreja tem que ser inclusiva. A igreja tem que aceitar o indivíduo que ele vem assim. Não. A igreja sempre foi inclusiva. As portas sempre tiveram abertas. Nunca ninguém foi impedido de entrar nesse ambiente. Mas não pode vir e ficar vivendo como o mundo vive. Não dá para viver nas mesmas práticas. E esses homens são esses aqui, homens egoístas, avarentos, presunçosos, soberbos, amantes mais dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando. Esses são os efeitos mundanos. Infelizmente, a igreja, ela não está imune a isso. E vejo que em 2 Timóteo capítulo 3 e o versículo 1, Paulo escreve a Timóteo. Timóteo, ele é um jovem pastor e está passando por dificuldade. Está lá. Benção. 2 Timóteo 3 e 1, sabe porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Algumas traduções vai dizer tempos difíceis, em outras tempos terríveis. Quem tem a NVI vai ler tempos terríveis, quem tem a NVT vai ler tempos muito difíceis. Paulo escreve a Timóteo. Timóteo aprendeu com Paulo, foi discípulo de Paulo, agora responsável pela igreja em Éfeso, um jovem pastor. E aí Paulo escreve para ele dizendo isso. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Quando fala tempo trabalhoso aqui, não é um tempo de cansaço de trabalho. Sabe aquele dia que você começa a trabalhar às 7 horas da manhã, e aí chega às 6, 6:30, você está exausto. Você assim, uma cama, um banho,
um prato de arroz com feijão e uma cama porque eu estou cansado. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo não está dizendo de muito trabalho, de a igreja trabalhar muito, não. A palavra trabalho aqui vem do grego salepós, que significa difícil, perigoso, furioso. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, chegará dias que sobrevirão tempos perigosos, tempo de muita fúria. Essa mesma palavra aqui é usada em Mateus 8:28, com os 2 endemoniados que saem de Gadarena, que a Bíblia vai dizer que ninguém andava no seu caminho de tão furiosos que eles eram. Eles atacavam quem passava pelo seu caminho, eles espancavam quem passava pelo caminho deles, estavam endemoniados. É a mesma palavra usada aqui também por Paulo para dizer que vai chegar um tempo que vai ser tão difícil, tão perigoso, vai ser uma fúria tão grande. E às vezes a gente fica assim tão tranquilos, porque na verdade, para nós está muito bom, não está, irmãos? Uma igreja tão bonita como essa, cadeiras tão almofadadas, confortáveis, está muito bom. Só que Paulo está alertando, porque há lugares nesse mundo, nesse momento, que crentes não podem adorar a Deus com liberdade, são perseguidos. E esses tempos difíceis, eles estão aí, tempos de muita fúria, e Paulo está dizendo. E vejam que a nossa lição na introdução ainda diz que, infelizmente, a igreja não está imune à influência nociva da sociedade. 2 Pedro 2:1 nos diz que surgirão falsos profetas no meio do povo. 2 Pedro capítulo 2 e o versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Então a igreja ela não está imune a essas influências. E como combater isso? É o estudo da palavra de Deus. A base é o ensinamento. Escola dominical, culto de ensino. É conhecer a palavra, é conhecer a verdade, para não ser engodado por esses falsos profetas. Eles sempre existiram. Na época de Paulo, Paulo lutou contra isso. Quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, e a Galácia era uma província. Ali eram 4 cidades, não era uma igreja. Gálatas não é uma igreja como em Corintos, como em Éfeso, como em Creta. Mas a Galácia era uma província romana, e ali havia Antioquia da Pisídia, Derbe, Listra e Icônio. Essas 4 cidades pertenciam à Galácia. Essa carta vai para essas quatro cidades, essas 4 igrejas que ficam na região da Galácia, hoje atual Turquia. Hoje nós conhecemos como a Turquia desde 1922. Antes de 1922 era conhecida como Anatólia, foi conquistada pelos otomanos, mas é essa região hoje no mapa mundi na Turquia. Ali era a Galácia. Paulo escreve essa carta para aquela igreja, dizendo para eles: olha, vocês estão deixando o foco, vocês estão abandonando o verdadeiro evangelho. E ele fala dos falsos profetas, dos falsos mestres. Paulo começa a alertar a igreja, dizendo: no meio de vocês há falsos mestres. Um povo judaizante, um povo que vinha estabelecer novamente que vocês vivam a lei. E ele vai falando os 6 capítulos a respeito dessa introdução de falsos mestres. Paulo luta contra os falsos mestres naquela época. E hoje nós também lutamos. Hoje também em nossos púlpitos nós temos que cuidar com quem nós damos liberdade aos nossos púlpitos para estarem ensinando e pregando. Porque vai vindo mansinho. A palavra vem, parece gostosa, assim, é boa aos ouvidos. Mas são os falsos mestres, são os falsos profetas que estão no meio do povo. Estão em nosso meio. Que vêm com as suas ideologias, com os seus ensinamentos fraudulentos. E eles vão introduzindo secretamente heresias que vão destruindo gente. Então nós temos que sempre buscar o aprendizado. Nós sempre temos que estar lendo, meditando na palavra de Deus. Um culto avivado é muito bom, correr pelo corredor é muito bom, nós somos pentecostais. É bom, não é, irmãos? Um culto avivado é muito bom. Mas melhor ainda é o evangelho, é a palavra,
é viver a palavra, é praticar a palavra. É ela que nos confronta. Porque diariamente nós sempre estamos rodeados pelos nossos inimigos, diabo, nossa carne e o mundo. É uma luta constante. Veja que no passado nós fomos salvos. Nós fomos salvos. Porque antes o poder do pecado estava dominando sobre a nossa vida. Quando nós ouvimos a palavra, nos arrependemos, esse poder do pecado é retirado. O seu poder, mas a sua influência não. O poder é retirado, mas a influência continua. Então nós ainda continuamos sendo salvos na nossa caminhada, porque há uma influência do pecado contra as nossas vidas. Sempre está ali tentando nos derrubar, sempre está ali tentando frustrar as promessas de nossa vida. Então nós estamos nesse processo de santificação. Estamos sendo salvos para futuramente sermos salvos, que é quando seremos glorificados. Esse corpo aqui será transformado num corpo glorificado e estaremos na eternidade na presença de Deus. E lá o pecado não estará mais presente, não haverá mais a presença do pecado. Mas enquanto estivermos aqui, nós somos influenciados constantemente, principalmente naquele ponto que nós somos mais fracos. Uns é mais fraco na bebida, prostituição, avareza, em qualquer área da sua vida, você vai ser tentado para ser derrubado. Então nós temos que cuidar, porque os falsos profetas estão aí, estão em nosso meio, e eles tentam negar. E vejo que ele chega ao ponto de negar a Deus, negar o soberano, aquele que os resgatou. O ponto 1 da nossa lição, a natureza da igreja. A natureza da igreja do Deus vivo. A casa do Deus vivo. Paulo orienta Timóteo como andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A expressão casa de Deus foi emprestada do Antigo Testamento, onde o termo frequente é casa do Senhor. O uso original da expressão refere-se ao templo, mas o complemento, que é a igreja do Deus vivo, inclui o conjunto de membros da igreja. O apóstolo ainda usa os vocábulos domésticos da fé, família de Deus, corpo de Cristo, templo de Deus. A sentença Deus vivo enfatiza o verdadeiro Deus em contraste com os ídolos mortos, fazendo alusão à doutrina bíblica de que Deus é um ser pessoal, distinto da criação e que ao mesmo tempo se relaciona com a criatura atuando na história humana. O que é ser igreja? Nós somos a igreja. Eu e você. Paulo usa aqui alguns termos para definir o que é ser igreja, como domésticos da fé. O doméstico, que Paulo está usando essa palavra doméstico, ele está dizendo alguém que pertence à família. A palavra doméstico da fé significa íntimo. Paulo está dizendo que todos nós pertencemos à mesma família e temos intimidade. Intimidade é relacionamento. Nós pertencemos a uma igreja que se relaciona. Da mesma maneira que temos um relacionamento com Deus, intimidade com Deus, devemos ter também com os irmãos da igreja. Nós temos que entender bem que aqui, pertencendo à igreja, além de ser da família, nós somos servos uns dos outros. Não há ninguém aqui maior e ninguém melhor. Porque são muitos os problemas que nós vivenciamos, gente. Em nosso meio, pessoas querendo ser melhor e maior do que outras, uma machucando a outra, caluniando, entristecendo. Começa culto, termina culto, ninguém sabe o que está acontecendo um com o outro. E Paulo está dizendo lá em Gálatas capítulo 6, vamos lá, Gálatas capítulo 6, e o versículo de número 10. No 9 ele diz assim: portanto, não nos cansemos de fazer o bem, no momento certo teremos uma colheita de bênçãos se não desistimos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente, ou principalmente aos domésticos da fé. Fazer o bem a todos, mas principalmente os da família. Principalmente os íntimos. Às vezes nós somos muito bons em fazer para os outros e não fazemos para a família. E quando eu falo a família, e Paulo está falando família, é sobre nós, os domésticos da fé.
Às vezes é muito bom estender a mão para os de lá, mas esquecemos de estender para os de cá. Somos muito bons, às vezes, em ouvir o problema, em ajudar os que são de lá, mas não somos bons porque são daqui. E Paulo mostra que os domésticos da fé são os próprios da mesma família. Outro também que ele usa a família de Deus, Efésios capítulo 2 e versículo 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Veja que Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso e dizendo que vocês são concidadãos dos céus. Quando ele fala concidadão, ele está falando nativo da mesma cidade. Quando ele fala santo, ele está falando do que é consagrado, do que é separado, do que é sagrado. Então Paulo está dizendo, vocês são nativos da mesma cidade. Vocês podem, naturalmente, na vida humana, vocês são de lugares diferentes, de casas diferentes, mas aqui no céu, vocês são do mesmo lugar, vocês têm a mesma origem, vocês são concidadãos dos santos. Então vocês são do mesmo lugar, da mesma cidade, vocês são separados, vocês são sagrados e membros da família de Deus. Nós somos irmãos em Cristo Jesus e pertencemos à mesma família. E como toda família, irmãos, tem problema, né? Como toda família, nós temos os perrengues, né? Aí em casa lá, nós somos em 3 irmãos. A mãe saía, a briga estava feita. Isso é meu. Não, isso é... Vocês imaginam vocês, né? Eram em 10, 12? 10? É? Aqui também, é uns 15 lá também no Gancheiro, né? 13? Então vocês sabem bem como é que é uma família, né, gente? E quer ver quando se reúne a família toda? Vem o tio, vem a tia, né? Aí um fala bem alto, um fala gritando, outro fala mais manso, um é o que mais sabe, sabe tudo, o outro é o que mais tem, quer saber, aqui ó o meu carro novo, Aí tem a tia mais séria, tem a tia mais brincalhona, não é assim, gente? Faz uma festa para os parentes, tudo, faz aquele churrasco, está todo mundo rindo. Quando chega tarde no café, daqui a pouco já um se brigou, foi embora. O que deu? Já discutiram ali. Mas depois passa uns dias, tudo já se perdoa, volta. Não é assim? Não sei se a família de vocês mas a minha é assim. A minha tem uma família de aglutinado, se juntam tudo, parece um monte de peru assim, falando ao mesmo tempo. Mas daqui a pouco eles brigam. Não, eu não vou na casa da tua tia. Mas é assim. Assim é a família, irmãos. Aqui também acontece isso. Às vezes não vai com o jeito que alguém fala com a gente, mas daqui a pouco a gente já perdoa, abraça, está tudo resolvido. Isso é a família. Nós temos que entender que a igreja é a família, irmãos. Nós somos uma família e nessa família há pessoas diferentes, com gosto diferente, costumes diferentes, jeito diferente de falar, de se comportar, uma personalidade diferente, com um temperamento diferente. E nós temos que aprender a conviver com isso. É a família de Deus, é a igreja. Paulo também usa como o corpo de Cristo, 1 Coríntios 12 e o versículo 27. 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo 27. Juntos todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Paulo descreve a Coríntios. A igreja de Coríntios era uma igreja completa. Se você pensar em todos os dons espirituais, a igreja de Coríntios tinha. A igreja de Coríntios era uma igreja inteligente, com grandes pregadores, grandes ensinadores. Só que a igreja estava vivendo aquela bagunça. Vocês vão ver Paulo escrevendo até sobre a ceia do Senhor. Como que deveria se portar na ceia. Como que eles deveriam fazer, esperar uns pelos outros. Tudo isso Paulo tem que tratar com a igreja de Corinto. E aí ele identifica a igreja como um corpo de Cristo. E isso nos traz muitos ensinamentos. Isso nos mostra muitas aplicações. Primeiro que no nosso corpo, tudo que pertence a esse corpo tem uma função. E toda a função de cada membro é vital ao nosso corpo. Pode ser os externos, esses que nós vemos externamente, os braços, as pernas, os pés, as mãos, como também os órgãos internos. Se o teu rim falhar, se você perder os seus rins, você vai ter que ir para uma máquina para fazer lá a purificação do seu sangue. E esperar por um transplante de rim. Se você perder o seu fígado, vai fazer falta no seu corpo. Se você perde uma mão,
se você perde um braço, se você perde uma perna, vai fazer falta no seu corpo. E isso numa aplicação aqui na igreja. Todos nós que aqui estamos e pertencemos a essa igreja temos uma função e somos importantes. Seja você visto ou não. Talvez você diga assim, não, mas eu sou membro de banco, eu fico aqui glorificando a Deus, eu fico aqui, eu venho para o culto. Não, você é importante. Você pode não estar sendo visto como um pregador, como um cantor, como alguém que está ensinando, mas você é visto como um membro importante do corpo e tem a função. Como os órgãos que nós não vemos, você talvez está nessa condição de dizer assim, eu entrego o panfletinho na igreja, ninguém está vendo, mas Deus está vendo o seu trabalho. Então nós somos o corpo de Cristo. E Paulo também vai dizer também que nós somos templo de Deus em 1 Coríntios 3:16. E quando Paulo fala que esse templo de Deus, ele está dizendo que a palavra em grego ali é naos, que significa aquela parte do templo onde o próprio Deus reside. Quando fala que não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, quando ele fala vós sois o templo de Deus, ele está falando, vocês são aquele pedacinho do templo aonde Deus habita. Então nós como igreja, Deus habita onde? Em nós. Vocês acham que Deus habita nessas 4 paredes? Deus não habita nas 4 paredes. Quando nós esvaziarmos esse templo aqui, Deus vai com a gente, porque Ele está em nós. E Ele se relaciona. Deus é transcendente. Deus é transcendente que Ele transcende a sua criação. Tudo que você pode imaginar e conseguir enxergar, Deus vai além disso. Você olha para esse céu, de noite você olha as estrelas. A transcendência de Deus passa tudo isso. Como foi a resposta dele para Jó, no capítulo 38. Aonde tu estavas, quando eu colocava os fundamentos no universo. Deus criou tudo isso. Ele transcende a sua criação. E transcende o entendimento do homem. Porque nós somos limitados, nós não conseguimos ter o conhecimento de tudo. Mas ao mesmo tempo ele é imanente. Porque ele faz a estatura do homem ao ponto de se relacionar comigo e com você. Ao ponto de quando você se ajoelha para orar, Ele está com você, ouvindo você, está do teu lado. E está conosco aqui nesta manhã. Então a igreja, a casa do Deus vivo, Paulo orienta Timóteo, olha como anda na casa de Deus. Olha como é que você vive para Deus. Olha como é que você se relaciona com Deus. Porque às vezes na nossa vida cristã, nós pensamos viver assim, eu vou viver dessa maneira, porque a minha igreja diz que eu tenho que viver assim, que é a lista do que pode e do que não pode fazer. Não, porque na Assembleia de Deus não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque é isso que é a doutrina. Não, me desculpe, mas nós estamos errados. Nós fazemos a vontade de Deus, nós somos o templo de Deus. Tudo que eu fizer, tudo, as minhas atitudes, tem que ser conforme a vontade de Deus. Eu não faço uma lista, eu não obedeço uma lista do que pode e do que não pode, mas eu sou obediente a Deus, à vontade de Deus. Então, como é que eu devo me portar? O que eu devo vestir? Como é que eu devo falar? Como é que eu devo negociar? Como é que eu devo me comportar no meu trabalho? Como é que eu devo me comportar como homem? Como é que eu devo me comportar como mulher? Como é que eu devo me comportar como servo? É sabendo e conhecendo a vontade de Deus. E só conhecemos quando nós temos intimidade, relacionamento com Deus. Então, a casa do Deus vivo. Paulo orienta Timóteo como é que deve viver. O ponto 2, a coluna e a firmeza da verdade. Ali no finalzinho do ponto 2 diz assim: portanto é responsabilidade da igreja propagar, testemunhar e defender a verdade do Evangelho. Desse modo, no zelo pela verdade, os líderes da igreja devem ser irrepreensíveis e capazes de repudiar os falsos mestres e suas heresias. Então veja que Paulo diz que a igreja é coluna e firmeza da verdade. O que é coluna? O que é essa firmeza que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que a coluna é um pilar, é um suporte, é uma base que sustenta. Quando ele fala que a firmeza, também algumas traduções vai dizer o esteio, e está falando de um fundamento,
de algo firme, onde tem um fundamento da verdade. E a verdade não é apenas falar a verdade, mas é o viver em sinceridade, é viver na esfera moral a verdade, é a franqueza, é a verdade divina revelada ao homem. Então Paulo está dizendo, vocês são coluna, vocês são a firmeza dessa verdade, e a nossa responsabilidade como igreja é ensinar a verdade, é propagar a verdade. Goste, né? Quem gostar. Se a pessoa não gosta, mas é a verdade. A igreja ela tem que testemunhar e defender a verdade. E o mundo só vai ver Cristo através da igreja. O mundo só verá Cristo através da minha vida e da sua vida. Porque Cristo está no meio da igreja. A visão que João teve lá na ilha de Patmos, quando ele olha para trás e ouve a voz que está falando com ele, e ele vê que tem 7 castiçais, que era representando as 7 igrejas da Ásia, e que o homem estava, a semelhança do homem, estava no meio dos 7 castiçais. Jesus Cristo no meio da igreja, no centro da igreja. Então o mundo só vai ver Cristo através da nossa vida, através da nossa adoração, através da nossa piedade. E adoração é as nossas atitudes que reverenciam a Deus. Então a responsabilidade da igreja, temos que zelar pela verdade. Isso parte da onde? Da liderança e da membresia. Nós precisamos de líderes que sejam irrepreensíveis e capazes de repudiar os falsos mestres. Nós não podemos ter hoje à frente da igreja líderes que se corrompem, líderes que sejam repreendidos. Quando Paulo diz que para ser um presbítero, para ser um diácono, tem que ser irrepreensível, quer dizer, nada que alguém possa acusar. Nada que alguém possa apontar o dedo, não, esse aqui é líder da igreja, mas ele é fraudulento. Ele está pastoreando a igreja, mas ele está devendo aí na praça. Olha, ele está dizendo que é cristão, mas ele é um velhaco. Ele é um adúltero, ele é isso, ele é aquilo. Ele é invejoso, ele é caluniador. Na igreja ele fala bonito, mas por aí cria confusão. Precisamos de líderes que sejam irrepreensíveis e capazes, corajosos, de repudiar falsos mestres. É responsabilidade, pastor Júlio, tanto do Senhor, quanto de todos aqueles que estão à frente da igreja, como nós obreiros, também estamos junto com a nossa liderança, de repudiar esses falsos mestres. Nós não podemos aceitar, irmãos, porque estamos aceitando muita coisa aí em nossos púlpitos, infelizmente. Tá? E não vamos dizer assim, não, aqui em Camboriú não acontece. Acontece sim, acontece. Infelizmente, nossos púlpitos há muitos falsos profetas, muitos falsos mestres que têm corrompido a verdade. Mas a nossa responsabilidade é propagar, testemunhar e defender a verdade. O mistério da piedade, ponto 3. A verdade do Evangelho é personificada em Cristo, e nessa concepção o apóstolo Paulo diz, grande é o mistério da piedade. E a primeira sinaliza que a verdade do Evangelho foi revelada aos santos. A segunda retrata a base do cristianismo, que é a fé cristã. Então esse grande mistério da piedade é a revelação dessa doutrina, desse ensinamento que foi revelado por Jesus. São os motivos que nós temos para adorar a Deus. O mistério da piedade, o mistério que estava encoberto foi revelado, e piedade é uma devoção. Piedade é temer a Deus. Então, a partir do momento que esse mistério é nos revelado, que é a doutrina, que é os ensinamentos, nós temos agora que ir avante com esse mistério, com essa revelação, com essa doutrina, e estabelecer esses ensinamentos. O ponto 2, vou correr, mas tenho 5 minutos. Ponto 2, Cristo e relacionamento com a igreja, a santificação, e também fala sobre a gloriosa e irrepreensível. Então veja que Cristo e o relacionamento com a igreja. Paulo ensina que Cristo morreu pela igreja para que a santificasse, tendo a purificação por meio da lavagem da água e pela palavra. O texto mostra que na regeneração Cristo nos purifica do pecado. Mas lá no final diz, ora, sabemos que a santificação é o ato de separar-se do pecado e preparar-se para a volta do Senhor. Então a igreja, como eu falei no início, nós fomos salvos do poder do pecado. Nós nos arrependemos. E agora vem o processo da santificação. Aquilo que Paulo escreve para a igreja na Galácia, na carta de Gálatas capítulo 5, que nós devemos viver a liberdade em Cristo, o fruto do Espírito. Ele ainda faz alusão que há uma batalha entre a obra da carne
e o fruto do Espírito, aquilo que o Espírito trabalha em nós. Ele vai falar sobre as obras da carne, a discórdia, a inveja, a ira, a contenda, tudo isso daí. Mas há o fruto do Espírito, que é amor, é fé, é benignidade, é temperança. São 9 qualidades, virtudes que ele vai falando, e que isso é operado pelo Espírito Santo. É uma vida com Cristo, é uma vida com Deus, para preparar uma igreja irrepreensível e sem mácula. Uma igreja gloriosa, uma igreja que está no processo de santificação. Então eu e você estamos nesse processo de santificação, de uma vida sem mácula. É todo dia, irmãos. É todos os dias. Não tem ninguém perfeito. Não tem ninguém aqui hoje que diga, eu estou no estado de santidade. Se você dizer, não, eu sou perfeito, Jesus esqueceu de levar você. Você está no lugar errado. Somos seres imperfeitos, que estamos aqui para o aperfeiçoamento. Eu erro, mas sou aperfeiçoado, porque sou sensível, você é sensível à voz do Espírito Santo. E as armas da igreja do Deus vivo, o zelo pela verdade e o ensino da verdade. Zelar é proteger, zelar é vigiar, zelar é tomar conta, é cuidar, é administrar. O Senhor Jesus nos deu essa responsabilidade, como você vai encontrar nas parábolas dos talentos, do servo vigilante, do mordomo infiel, das 10 minas. Essas parábolas nos mostram que nós temos uma responsabilidade de zelar por aquilo que Deus entregou nas nossas mãos. Deus colocou nas suas mãos a responsabilidade de propagar o Evangelho. Ele te deu talentos, Ele te deu dons. Não tem ninguém aqui, irmãos, que diga assim, não, eu não fui chamado para nada. Não, todos nós fomos chamados para trabalhar. E nós, a igreja, temos que ter o zelo pela verdade e o ensino da verdade. O líder deve estar apto para ensinar. Isso refere-se à capacidade de compreender as Escrituras, defender a ortodoxia, que significa aquilo que é reto, aquilo que é certo, aquilo que é correto, e refutar as heresias. Deve estar o obreiro, o ensinador, o líder, deve estar plenamente convicto da mensagem. A mensagem fiel que foi ensinada de modo que ele possa encorajar a outros. Então é nossa responsabilidade nos prepararmos, nos capacitarmos. O obreiro tem que estar capacitado, o obreiro tem que buscar o conhecimento, irmãos. Irmãos, mas para mim, eu não aprender não é mais para mim, então você não serve para ser obreiro. Me desculpa a minha franqueza, mas você não serve para ser obreiro. Irmão, mas para mim é tão difícil, eu trabalho muito, não consigo parar para estudar. Você não serve para ser obreiro, irmãos. Você não serve para ser líder. Me desculpa a minha franqueza, mas é uma verdade. Se você não tem tempo para as coisas de Deus, você não serve para estar e servir a obra. Às vezes você pode dizer, que coisa, né? Falando assim, quem pensa que é? Não é o pastor da igreja? Não, eu não sou o pastor da igreja. Eu sei que essa igreja tem pastor. Mas eu sou um obreiro, irmãos. E nós sabemos disso, que nós temos que buscar esse conhecimento. Nós temos que zelar pela verdade. Hoje nós temos recursos à nossa disposição. Nós temos que meditar todo dia na palavra de Deus. E fazer com que ela nos confronte, que ela nos ensine, que ela nos adverta. Para então zelarmos por esta palavra. E ensinarmos para essa geração a verdade. E não ficarmos massageando o ego. Não ficarmos com mensagem dizendo que você é o queridinho de Deus. Que você é o especial de Deus. Não. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz, por mim e por você, por nossa geração, pela geração que está vindo. Então é nossa responsabilidade zelarmos pela palavra e ensinarmos a verdade. Amém, meus irmãos? Alguma pergunta? Não, irmãos, estão tão quietos? Não, irmãos? Então o pastor passa a palavra. Eu quero aqui fazer um convite, irmãos. Dia 25 de outubro, vai ser uma quarta-feira. Ali no Templo Sede, nós vamos ter uma palestra com o pastor Marcos Tedesco. O pastor Marcos Tedesco, ele é escritor das lições de jovens e juvenis da CPAD, e ele vai estar palestrando ali. Então, todos estão convidados. A entrada é 1 quilo de alimento apenas, tá? Você não vai precisar fazer inscrição, chega lá no momento, leva 1 quilo de alimento, e você vai poder participar da palestra. Aí ele vai estar falando ali sobre aulas impactantes, como você desenvolver uma aula para jovens, para adolescente, pré-adolescente, alguns métodos, tá? Ele trabalha já há anos nessa área, então vocês estão convidados dia 25 de outubro, às 19h30, no Templo 7.
Vamos se pôr de pé um pouquinho, enquanto as classes estão chegando. 258 da sua harpa. Abre ela para cantar junto. 258. Quantos podem agradecer a Deus por essa aula? Ele abordou uma frase aqui. Primeiro, o crente é salvo da culpa do pecado, né? Hoje nós estamos sendo salvos do poder do pecado. No arrebatamento, nós vamos ser salvos da presença do pecado. Amém? Vamos lá? Ré maior. O Salvador meu é Cristo Jesus, pois Ele minha alma salvou. Também meus pecados tomou sobre si na cruz quando me resgatou. Rocha eterna firmada estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto céu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As bênçãos do céu desfrutando eu estou em Cristo, Filho de Deus. Alegre eu vivo e ando na luz, prossigo na senda do céu. A rocha eterna firmada estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto céu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Findando a lida, então ouvirei com anjo e santo no céu, e hino de glória eu entoarei aquele que por mim morreu. Eu tenho a salvação. Esconde Jesus Cristo no manto céu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Vamos agradecer o momento que já passamos aqui, ouvindo, desfrutando, aprendendo aquilo que precisamos para o dia a dia. Pai amado, nós queremos externar nossa gratidão por todos os alunos que aqui estão, criança, adolescente, jovem, adulto. Cada domingo de manhã nós estamos aqui sentados, ouvindo, aprendendo, interagindo, porque isso está dentro da nossa esfera de ação. Abençoa os alunos que ouviram a palavra, a sequência dos nossos dias que vem por aí. Tudo que estamos vivendo não é novidade. A Bíblia nos alerta do passado, do presente e do futuro. Mas nós vamos colocar na terra para cumprir uma missão. E essa missão desenvolve dentro do mundo espiritual, moral e prático da vida. Que a tua mão poderosa possa nos guardar, nos proteger, porque esses são desafios, são laços, são coisas sutis da vida. Temos que ter uma percepção espiritual bastante aguçada para entender por onde estamos andando, aonde estamos pisando, o que estamos ouvindo, daquilo que estamos se alimentando, porque tudo gira dentro do nosso mundo espiritual para distrair nós para outras atenções. Mas o Deus que nos guardou até aqui vai nos guardar até o fim. Amém? Pode sentar, irmã Miriam. Onde é que tu estás? Vamos lá. Pai do Senhor, Igreja Primária, os Cordeirinhos de Cristo.
Número Josias de Rode. Adolescente Samuel e Miriam. Jovem José e Ruth. Adulto José Joquebede. Essa oportunidade. Irmão José, faça o seu trabalho. Vamos lá.